Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quarta semana do terceiro bimestre. Vamos lá então. Hoje o tema luz e cores. Bom, nas aulas passadas, o que a gente estava estudando? O primeiro, a síntese do Maxwell para o eletromagnetismo, lá no final do século XIX, onde ele viu que eletricidade e magnetismo eram a mesma coisa, eram frutos de um mesmo fenômeno, e conseguiu prever a existência de ondas eletromagnéticas, né, que depois foram comprovadas lá no finalzinho, 1890, pelo Hertz, e que a gente explorou na semana 2, na semana 3, né, os vários tipos de ondas eletromagnéticas, desde as ondas de rádio, infravermelho, micro-ondas, luz visível, raio-x, ultravioleta, enfim. Tá? E na semana passada a gente explorou os fenômenos ondulatórios, então fenômenos que acontecem com essas ondas. Produção, né, emissão de ondas, propagação, absorção das ondas pelos materiais, reflexão de ondas, refração, difração e espalhamento, e um pouquinho de dispersão também. E no finalzinho da aula passada a gente falou sobre como que há essa interação entre onda e partícula, né? Todos esses fenômenos aqui estão ligados com essa interação entre ondas e partículas, tá? A gente vai voltar nisso para seguir adiante. Então, na aula de hoje, a gente retoma o conceito de interação onda-partícula para poder olhar para as cores, né? Essa é uma das aulas que eu acho mais bonitas do ano. Presencialmente, a gente faz uma série de experimentos com cores que a gente vai ter que simular aqui, né? Usar a imaginação. Enfim, é necessário. Mas é um dos temas que eu acho mais bonitos do segundo ano do médio, tá? Então a gente vai falar sobre luz e cores, discutir um pouco o que são cores primárias de luz e cores primárias de pigmento, tá? Enfim, esse é o tema de hoje. Vamos lá então, sem mais delongas. Interação onda-partícula, retomando da aula passada, nesse mar de fenômenos possíveis entre as ondas, então as ondas podem ser produzidas, propagadas, absorvidas, refletidas, refratadas, difratadas, espalhadas, enfim. Todos esses fenômenos têm uma relação entre a onda, que é uma onda de campo, que é de espaço, e a matéria, que são partículas, né? Todos esses fenômenos têm essa interação onda-partícula, exceto a propagação das ondas no vácuo, porque o vácuo não contém partículas, mas as ondas se propagam aqui pelo vácuo. De toda forma, mesmo quando a propagação é no ar, na água, em qualquer material, ela interage com as partículas e todos os outros fenômenos têm interação com as partículas, né? Enfim, dependendo do tipo de onda, se é um ultravioleta, se é infravermelho, se é onda visível, etc., e aí isso quer dizer que depende da frequência e do comprimento da onda, vai ter diferentes resultados desses fenômenos, né? Então vamos lá explorar essa imagem de novo, né? Eu vou usar ela sempre porque a gente precisa entender aqui das ondas de baixa frequência, ondas de AM, FM, ondas de rádio, depois ondas de UHF, TV, celular, micro-ondas, ondas de calor, ondas de radar, né? Infravermelho, e aí as ondas do visível, com essa frequência, aumentando a frequência e a energia aqui, ondas de ultravioleta, raio-x, raio gama e raios cósmicos, né? Então a gente tem esse mar de ondas eletromagnéticas e hoje a gente vai focar basicamente no espectro visível ao homem, tá? Homem enquanto humanidade aqui, né? A gente vai focar nesse espectro visível, que são essas ondas que a gente enxerga, que o nosso olho consegue captar e transformar em sinal elétrico para o cérebro, né? Esse espectro que a gente chama de espectro visível, que desconsidera todas as outras tipos de onda, ele tem aqui desde a frequência de 4 × 10 a 14 Hz, que é a luz vermelha, até a frequência de 4,6, 10 a 14, que começa a ficar laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? Esses nomes, eles variam, tá? Então, a gente vai ver que tem outras nomenclaturas, tudo bem? Quantas cores tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade tem infinitas cores, né? Se a gente for diminuindo ainda vai ter um violeta um pouco mais escuro, um violeta mais claro, um azul mais claro, mais escuro, mais esverdeado. A gente pode dividir isso em quantas cores a gente quiser. Então esqueçam aquela história de que o arco-íris tem 7 cores. Não, tem infinitas cores. Só depende da precisão que eu quiser. Se eu quiser uma precisão grosseira,
eu posso dividir aqui vermelho e amarelo e esquecer o laranja. Se eu quiser uma precisão mais detalhada, eu vou ter que fazer faixas mais fininhas aqui, mas são infinitas cores, tá? Bom, ondas, isso é importante. Ondas com comprimento grande interagem, a gente está falando de interação aqui, ondas com comprimento grande interagem com objetos físicos de tamanhos maiores. Então, quais são as ondas de comprimento grande? Vamos voltar aqui. Ó. Os comprimentos grandes, lembra que o comprimento está aumentando para a direita. Comprimentos grandes são essas ondas aqui, de metros, quilômetros, centímetros, enfim, interagem com coisas de metros, de centímetros, de quilômetros, né? Então, ondas que têm um comprimento grande interagem com coisas grandes. Por exemplo, antenas de TV, antenas de rádio, que são objetos que a gente consegue ver, pegar, enfim. Tá? Quando as ondas vão ficando, as ondas que têm comprimentos pequenos vão interagir com coisas menores. Então, se você olha aqui, essas ondas, por exemplo, de ultravioleta e de raio-x, que têm comprimentos de nanômetros, né? Ou picometros, nanômetros, aqui um angstrom, né, que é 10 a menos 10 metros. Essas ondas têm um comprimento tão pequeno que elas interagem com coisas muito pequenas, por exemplo, ligações iônicas, ligações eletrônicas, átomos, moléculas, então são coisas muito pequenininhas. Certo? E quando a gente está falando de interação, está falando de absorção, reflexão, né, difração, refração, etc. Então as ondas grandes vão interagir com coisas maiores, as ondas que têm um comprimento pequeno vão interagir com coisas menores. Por fim, nessa revisão de interação, aqui nessa continuação, né, todos os objetos físicos têm frequências naturais de vibração e absorvem mais as ondas com frequência semelhante. Isso se chama ressonância. Então, por exemplo, tem um exemplo clássico, né, que a gente falou no começo do ano, do balanço, né? Se você vai balançar num balanço num parquinho, num playground, se você quer aumentar a amplitude do balanço lá no playground, lembra daquele desenho do menininho balançando aqui que eu colocava nas outras aulas, né? Você precisa movimentar seu corpo na frequência natural do balanço. E aí ele vai ter uma ressonância com a sua frequência de vibração e vai ganhar energia. Então, na interação onda-partícula funciona mais ou menos assim. Cada onda dessa aqui tem uma frequência específica. Todos os objetos físicos, desde átomos até coisas grandes como o balanço, têm frequências naturais de vibração. Se você tiver uma onda com a frequência semelhante àquele objeto, vai haver uma ressonância e o objeto vai absorver aquela energia, vai absorver a onda. Tá? Isso é importante para o que a gente vem falar a seguir, que é o tema de luz e cores. Então, vamos lá. Para começar o tema, trouxe aqui um poema da Angélica Freitas, só para a gente fazer um parêntese literário aqui. Faz tempo que eu não trago nada de literatura para as aulas. Geralmente na sala de aula eu trago quase toda semana, e aí eu trouxe esse poema da Angélica Freitas que se chama Mulher de Vermelho, já que a gente está falando de cores, né? Então vamos lê-lo. Mulher de vermelho. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer, para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer. E ela escolheu vestido, e ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo, caro Watson, elementar. O que ela quer sou euzinho. Sou euzinho o que ela quer. Só pode ser euzinho. O que mais podia ser? Esse poema da Angélica Freitas está no livro Um útero é do tamanho de um punho. Recomendo a leitura para todos vocês. É um livro bastante crítico do machismo e feminista por essência, né? E achei legal trazer esse poema, já que a gente está falando de cores, né? Enfim, não vamos analisar o poema aqui porque não é uma aula de literatura. Vocês analisem aí por vocês. Voltando para a física, então. Bom, as ondas,
É até difícil, né, falar do poema e depois voltar para a física, né? Mas aí vocês podem pausar o vídeo e refletir um pouco sobre o poema e depois continuar com o vídeo, né? Eu não vou parar aqui porque tem que seguir o jogo. Bom, há um princípio importante que a gente precisa entender, que é a soma de ondas. Se eu tenho, por exemplo, uma onda 1, que tem essa característica, e uma onda 2, que tem a característica igualzinha à primeira, se as duas acontecem no mesmo lugar do espaço, vai ter uma onda resultante, que tem o dobro da amplitude, aqui uma soma direta. A gente até brincou um pouco com isso lá, quando a gente começou a medir sons, né? A gente fez um experimento lá no comecinho do ano, medindo sons, e toca só uma corda do violão, não toca duas, senão vai ter uma soma e vai ficar uma onda toda torta. Então, quando a gente faz uma corda só do violão vibrar, a gente tem uma onda mais ou menos parecida com essa aqui primeira, né? Se você faz 2, 3 cordas, enfim, diferentes, aqui seriam 2 cordas iguais que dá essa onda vermelha. Mas se você tem ondas diferentes sendo somadas, acontece isso aqui, né? Tem uma onda assim, 1, uma onda 2 acontecendo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, uma onda 3 assim e uma onda 4 assim, o resultado é essa soma aqui, ó. Fica essa onda toda estranha, mas que às vezes é um som agradável, às vezes é uma luz agradável, e assim por diante, né? Por que é importante a gente entender essa soma de ondas? Porque as ondas podem ser somadas e elas podem ser decompostas ou subtraídas. Tá? Por exemplo, a luz branca, se ela sofre refração em 2 paredes aqui com um ângulo X, enfim, quando ela sofre refração em 2 paredes, ela é decomposta nas suas componentes. Então, da mesma forma que eu posso somar uma componente, outra componente, outra componente, outra componente, e dar essa onda resultante aqui, se eu passo essa onda resultante em um material que separa as ondas, ele vai separar cada componente dessas primeiras aqui para um lugar diferente. Então, a luz branca, ela na verdade ela é uma soma, é um resultado de uma soma de todas as cores visíveis que a gente enxerga. Então, se eu volto aqui para trás, volta aqui, e pego todas essas ondas com essas frequências de 4, 10 a 14, 4,6, 5,1, 5,7 e faço uma emissão de todas elas juntas, o resultado dessa soma de todas essas ondas vai dar uma onda toda torta lá, que é a luz branca, que é a que a gente enxerga como luz branca, que o nosso cérebro entende como branco. Só que dá para eu decompor essa luz branca nas suas componentes originais, que são aquelas cores do espectro visível. O que está acontecendo aqui nesse prisma é que a luz branca chega e sofre uma refração, lembra? Um desvio. Ela está no ar e entra no vidro ou no acrílico, então ela desvia a rota. Só que algumas cores desviam mais e outras desviam menos, então acaba separando as cores. Se fosse uma luz de uma cor só, uma luz puramente vermelha, por exemplo, ela sofreria um desvio, mas continuaria vermelha, porque o vermelho não se decompõe em outras cores. Agora o branco é a soma de todas essas cores, né? Então aparece esse tipo de fenômeno, como o que a gente viu do arco-íris na aula passada, né? Que é quando a luz branca passa pelas gotas de água, acontece exatamente isso aqui e forma um arco-íris, né? O olho humano, também isso aqui mereceria 3 aulas, mas a gente não está com tempo aqui. O olho humano é sensível com mais intensidade a 3 cores do espectro. O vermelho, 64% do olho capta vermelho, 32% do olho capta verde e só 2% do olho capta azul. Mas capta, né? A gente consegue enxergar o azul, vocês estão enxergando aqui azul, enfim. A não ser quem é daltônico. Quem é daltônico não capta muito bem uma dessas cores, tá? Então acaba vendo outras cores. Tem uma série de componentes aqui no olho que é mais importante para a gente. Que tem 2 lentes, a córnea, que é a parte aqui de fora do olho, a pele de fora do olho, e o cristalino, que é uma lente aqui convergente. A luz que passa por aqui, por esse buraquinho, que é a pupila, né? Que é o buraquinho preto do olho. A luz que entra por aqui
desvia no cristalino e chega na retina, que é essa pele final, por trás aqui. E nessa retina você tem os receptores de luz, os cones e os bastonetes. Bastonetes, ficou com S a mais aqui. Que captam. Então tem cones e bastonetes que captam mais azul, mais verde, mais vermelho, ou mais forte ou mais fraco de intensidade. Tá? A gente não vai entrar em detalhes agora. O fato é que, já que a gente enxerga mais vermelho, mais verde, mais azul do que as outras cores, a gente criou um padrão para a produção de cores. Tá? E aí a gente vai ter que entender como que funcionam as cores dos objetos. Tá? Então eu vou parar esse vídeo aqui agora e vou seguir no outro na sequência.